Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, verso de número 1. O texto diz assim: Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de cerca de quase 5.000 homens. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder? Ou em nome de quem fizestes isso? Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com esses homens? Pois, na verdade, é manifestado a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los, para que não mais falarem este nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julgai se isso é justo diante de Deus. Ouvir-vos antes a vós, outros, do que ao próprio Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Amém? Até aí. Oremos e supliquemos ao Senhor mais uma vez. Nesse momento, meu irmão, eu gostaria que você pedisse a Deus para falar com você. Suplicasse ao Senhor para que Ele falasse ao seu coração. Júnior, depois você pede ao Senhor que está aí fora, se Ele quiser adentrar. Amém. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, ó Deus, por este momento, onde nós nos reunimos para que a Tua palavra seja exposta e temos a expectativa, Deus, de que o Senhor falará aos nossos corações. Meu Pai, que eu não seja um empecilho, muito pelo contrário, que eu seja um instrumento usado em Tuas mãos. Portanto, ó Deus, tenha liberdade nesse lugar e crie a atmosfera necessária para a Tua atuação, Senhor. Não com fingimento, não com meios humanos de convencimento, mas que Teu Espírito seja derramado mais uma vez, que o Senhor possa nos encher com Teu Espírito e nos fazer transbordar, que o Senhor possa falar aos nossos corações, responder às nossas questões, às nossas dúvidas, responder às nossas orações, que o Senhor possa nos guiar mais uma vez, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Meus queridos, como nós vimos na leitura, nós vamos falar, expor 3 pontos aqui, principais. O primeiro, ou a primeira cena que nós vamos ver, é a prisão dos apóstolos. A segunda cena envolve o julgamento dos mesmos. E a terceira cena nós vamos ver a resistência do apóstolo Pedro diante das acusações ou das perguntas feitas pelos líderes religiosos.
Vou fazer uma breve recapitulação do que nós vimos na semana passada. Nós vimos que Pedro começa a pregar, começa a esclarecer para o povo que vira um coxo que tinha mais de 40 anos, que o era, a se levantar. Pedro então começa a perceber um certo tipo de interpretação errônea que poderia ser causada. E qual que é a interpretação? A interpretação de que, pelo próprio esforço dos apóstolos, pelo próprio poder ou santidade, eles fizeram esse sinal. Mas Pedro, logo quando percebe isso, ele começa a responder aos seus ouvintes de que o milagre não foi feito pelo poder dos apóstolos, nem com base em sua santidade, mas o milagre foi efetuado pelo poder do nome de Jesus Cristo. E aqui se encontra o pico da mensagem do apóstolo. E mais uma vez nós vamos ver que eles são inquiridos a esse respeito, eles são questionados a esse respeito e nós vamos ver mais adiante. Mas enquanto os apóstolos ainda falavam, o texto bíblico vai dizer que lhes sobrevieram os sacerdotes, capitão do templo e os saduceus. Esses homens, eles interrompem a pregação dos apóstolos. Mas quem eram esses homens? Os sacerdotes, obviamente, eram aqueles que ensinavam, juntamente com os levitas, aqueles que faziam sacrifícios de manhã e à tarde no templo. O capitão da guarda, ele também era um sacerdote. E sua posição estava apenas a uma posição do sumo sacerdote. Então, na hierarquia sacerdotal, você tinha o sumo sacerdote, você tinha o capitão do templo, que também era o sacerdote, e os outros sacerdotes e levitas que faziam o trabalho de sacrifício de manhã e à tarde no templo. Só que eles não estão sozinhos. O texto vai dizer que os saduceus também estavam com eles. Quem eram os saduceus? Os saduceus, eles também faziam parte da linhagem sacerdotal. Mas nós temos que nos lembrar de um ponto importantíssimo aqui. Porque os saduceus, vocês vão se recordar, na exposição que nós fizemos do livro de Marcos, que os saduceus eram aquelas pessoas que não acreditavam na ressurreição, não acreditavam em anjos, não acreditavam em demônios, não acreditavam que os homens poderiam se casar depois. Vocês vão se lembrar que eles colocam Jesus com uma dúvida, chegam para Jesus e perguntam: Jesus, na ressurreição, quem será o esposo dessa mulher aqui? Então eles contam um caso. O primeiro marido chegou, esse morreu sem ter gerado filhos, depois o segundo, o irmão dele foi lá tentar suscitar descendência, e esse também morre, enfim, todos os homens a possuem. Na ressurreição, de quem que essa mulher será marido, de quem essa mulher será esposa, né? E é interessante notar, meus irmãos, eu quero aqui dar um toque, porque eu me lembro que quando eu preguei essa mensagem, alguns irmãos falaram assim, ó, não, eu ouvi aí, viu? Vou dar só uma espetadinha. Não, no céu não teria problema nenhum, eu não acredito que no céu a gente não vai se casar, não. Meus irmãos, a questão, essa é uma questão secundária, tá? Se você crê que você vai casar na eternidade, beleza, meu irmão. Mas não é isso que Jesus diz. Jesus diz, no céu, na vida futura, não se dão em casamento e nem se casam, serão como os anjos. Está claro. A realidade é completamente outra. Nesse sentido, nós temos que crer no poder de Deus em criar coisas novas. Aí você fala assim, João, eu não acredito. Eu digo para você, então me mostre um texto base para você não acreditar nisso. Porque eu te mostro um texto base para você não acreditar, que é o que Jesus diz. Mas, ainda que você creia, meu querido irmão, que você vai se casar na vida futura, tudo bem. Você só não pode deixar de crer na ressurreição, que é o ponto principal aqui. Se você quer ficar com essa mulher chata na eternidade, meu irmão, fique. Se você quer ficar com esse marido insuportável na eternidade, fique. Tudo bem, pode crer assim. Mas deixa eu dar uma espetada aqui. Não é o que Jesus diz. Não é o que Jesus diz. Existe uma nova realidade. Às vezes os irmãos pensam e creem nisso porque
eles querem ter relacionamentos sexuais, gozo nesse sentido, ou em outras coisas. Às vezes você gosta da companhia, você quer conversar mais, enfim. Existem muitos motivos, né? O solteiro quer casar, não posso morrer virgem e solteiro, eu tenho que me casar. Mas na nova criação, meu irmão, os gozos serão completamente outros. A realidade será completamente outra. Não precisa ficar desesperado por causa disso, não. Você será plenamente satisfeito e cheio de gozo e alegria na nova criação. É só uma espetadinha, tá? Para que você que continua querendo acreditar, tudo bem, meu irmão. Vai para a eternidade com a sua esposa chata, ou vai para a eternidade com o seu marido chato, que não tem problema nenhum. Desde que você creia na ressurreição, obviamente, né? Mas você percebe aqui, voltando para o texto, você percebe aqui que esse povo, eles estão ressentidos, verso de número 2, estão ressentidos com os discípulos, com os apóstolos, porque eles estão ensinando a respeito da ressurreição. A palavra ressentido aqui no grego é a palavra diaponel, que significa estar preocupado, descontente, ofendido, aflito. Os saduceus estão assim, os sacerdotes estão assim, o capitão da guarda está assim. E por que eles estão assim? Porque os apóstolos estão ensinando a respeito da ressurreição dos mortos. Então o que acontece? Eles o prendem. Prendem Pedro e João, verso de número 3. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, porque já era tarde. Muitos, porém, dos que o ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Perceba que o milagre na qual foi feito, o sinal na qual foi feito, foi uma oportunidade que Deus deu aos apóstolos para pregar o evangelho, para falar da ressurreição de Jesus Cristo. Mediante essa pregação, o que é que nós temos? Um acréscimo de 5.000 pessoas que creem. Percebe então, meus irmãos, que o sinal, ele aponta para Jesus Cristo. O sinal, ele não fica preso em si, mas o sinal é um ponto, a manifestação milagrosa é um ponto para que o evangelho seja proclamado aos incrédulos. Os dons que Deus nos dá, os dons que a igreja recebe do Espírito Santo, dons de línguas, profecias, curas, sinais e maravilhas, o dom de mestre, o dom de ensino, o dom de... Tudo isso serve para apontar para Jesus Cristo. Tudo isso serve para que a pregação do evangelho seja ouvida. Não é para orgulho de homem, não é para a vaidade do homem, mas para a glória de Deus. O que Pedro e João diz? Vocês acham que nós fizemos isso por nosso próprio poder ou santidade? Não. Como a gente discutiu no pequeno grupo, foi engraçado, a gente pega essa bola e rebate ela. Quando falam que a gente tem poder, a gente fala, não, a gente manda a bola para Deus. A gente manda a glória, a honra, o poder, a majestade para Deus. Porque Ele é quem efetua, através de nós, os seus sinais e milagres. Portanto, nós não temos honra nenhuma. Nós somos instrumentos pecadores, sujos de pecado. Não temos honra nem glória e não podemos o ter. Mas a doutrina da ressurreição, que é o ponto principal e fundamental desse texto, é um dos pilares, meus irmãos, da fé cristã. Aqui tem um ponto importantíssimo. Olha o que Paulo diz aos Coríntios. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã também a nossa fé. A doutrina da ressurreição é fundamental, por isso que eu brinquei. Ainda que você creia que você vai casar na vida futura, tudo bem. Mas não crer na ressurreição, não dá. Para você ser cristão, para você fazer parte, inclusive, dessa igreja como membro, você tem que crer na ressurreição. Não dá. Se você não crê na ressurreição, você pode procurar uma seita, uma outra igreja aí que não crê, que não tem problema nenhum. Mas aqui, meu irmão, você tem que crer na ressurreição. Porque é um dos pilares da fé. E eu não sei se você sabe, mas este é um dos pontos da nossa confissão de fé. É um dos artigos da nossa confissão de fé que está lá no credo apostólico.
No segundo parágrafo, vai falar da obra de Jesus Cristo. O texto vai dizer, o credo vai dizer: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades e ressuscitou ao terceiro dia. Se não há ressurreição dos mortos, não há fé em Cristo, meu irmão. É um dos pilares da nossa fé. Não dá para não crer na ressurreição de Jesus Cristo. Não dá para você acreditar que Jesus Cristo era só um profeta, como ensina o islamismo. Não dá. Ele ressuscitou e é Deus. Não dá para você crer no Jesus dos espíritas. Não dá. Não dá para você crer no Jesus dos testemunhos de Jeová. Não dá. Jesus Cristo é Deus e ressuscitou ao terceiro dia. É necessário que Jesus fosse ressuscitado. É necessário. Mas existe um outro ponto. O ponto de que o crescimento da igreja, ela acontece no meio desses conflitos doutrinários. O crescimento da igreja acontece também no meio de conflitos políticos. O crescimento da igreja acontece também por perseguição. Sim, é o que nós vemos aqui. Os discípulos sendo perseguidos. A perseguição da igreja se dá início aqui. Mas o que o texto vai dizer? Que mesmo assim, no meio dessa perseguição contra os apóstolos, contra a doutrina verdadeira da ressurreição, a igreja cresce 5.000 pessoas. Há um acréscimo aqui. E aqui, meus irmãos, nós precisamos aprender, primeiro, mais sobre doutrinas. Precisamos conhecer mais a realidade da criação de Deus. E isso é um spoiler. O que Jesus está dando aqui, o que os apóstolos estão testemunhando, porque ouviram de seu Senhor, é um spoiler do que acontecerá no futuro. E qual que é o spoiler? Nós seremos ressuscitados. Todos serão ressuscitados. Mas agora, como o seu Senhor, semelhante a Jesus Cristo, sem mancha de pecado, sem tristeza, sem dor, sem angústia, sem absolutamente nada, nós teremos um novo corpo, livre dessa inclinação pecaminosa. Esse é o primeiro ponto. Então, meu irmão, não despreze a doutrina. E aqui eu tenho que fazer uma propaganda: se esforce para acordar mais cedo, soneca, para vir nos estudos bíblicos. Se esforce para estar presente, aprendendo sobre Deus. É importante, meu irmão, para que você não caia em conversas fiadas aí, para que você não seja levado como uma folha mediante um vento. Você precisa aprender, meu irmão. Não negue as doutrinas. A doutrina bíblica, o estudo teológico, não esfria o crente, muito pelo contrário, apaga o falso fogo. Faz arder em chamas o fogo verdadeiro, baseado na doutrina dos apóstolos, no credo apostólico. O fundamento da fé cristã. A ressurreição acontece. E ela é verdadeira. Segundo ponto. Nós precisamos entender também que é no meio da perseguição que nós, como membros da igreja, somos edificados. E é no meio da perseguição que a igreja cresce. Nós precisamos entender isso. Eu sei que é difícil. Eu também, às vezes, tenho vontade de desistir. Não é só você que enfrenta essas vontades, não, saiba. Eu sei que, às vezes, você acorda e Satanás está ali lançando suas setas e dardos inflamados, fazendo com que você pare. Não para, olhe para o mundão, vai cobiçar as mulheres cobicem os homens. Não, vamos fazer o seguinte, vamos olhar para as vaidades desse mundo. Se embeleze, cuida do seu corpo, vai para a academia. Não, faz o seguinte, vamos empreender. Pergunta ali à inteligência artificial, caça os seus dons e talentos e vai empreender, vai ganhar dinheiro. Vai curtir a vida, afinal de contas. Satanás coloca isso como algo primordial. Não estou dizendo que você não deva fazer isso ou correr atrás disso. Mas isso não pode ocupar o primeiro lugar na sua vida. Não pode ocupar o primeiro lugar na sua vida. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a aflição e a perseguição não pode, meu irmão, te parar. Atenção, você. Não acontece acaso, Deus te trouxe aqui. Você está passando por dor, angústia, tribulação, seja lá o que for. Deus está falando para você, ao seu coração agora. Não pare. Não desista.
Continua. Tá doendo? Tá, mas o Senhor também está contigo nisso aí. Não para, não abandone a fé, não desista, se entregue a Jesus Cristo. Deixe Ele guiar esse barco aí no meio dessa tempestade. Ele está no barco e esse barco não vai afundar. Olha o que Tiago diz. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Meu irmão, a palavra-chave aqui é perseverança. Persevere amando a Jesus Cristo acima de todas as coisas, amando a Trindade acima de todas as coisas. No verso de número 5, no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, como o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Nesse período, o sumo sacerdote era Caifás, que era genro de Anás. Anás havia ocupado essa posição por quase uma década. Mas ele foi deposto do cargo, olha para você ver que interessante, pelo governador romano Valério. A intimidade que o sacerdócio tinha do governo era tanta que já não era Deus que falava sai por causa do pecado. Quem estava falando sai é o governo. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Existe esferas de atuação. A igreja, ela não pode interferir no sistema político. Essas esferas, elas estão separadas. A política não pode se envolver nas questões da eclesia, da igreja. Quando isso acontece, nós vemos isso diversas vezes na história. Quando Roma começa a depor reis. Mas nós vemos isso também quando reis começam a depor a liderança eclesiástica, como acontece aqui. Quem depôs o sumo sacerdote? Um governador. E desde quando o governador tem poder para adentrar nessa esfera e depor um sacerdote, um pastor? Imagine se Bolsonaro chega aqui e diz: João, você já não é mais o pastor dessa igreja, dá licença que agora eu vou colocar o Ivo aqui. Não sei quem é Ivo, só veio na minha cabeça a palavra e falei. Não pode, não cabe. As esferas de atuação são diferentes, não cabe, ele não tem essa autoridade. E eu não posso chegar para ele e dizer, aqui você não governa mais, tá? Agora quem governa aqui é a igreja. Não pode. As esferas de atuação são diferentes. Nós não temos essa responsabilidade. Nós não temos a intenção de tomar o governo e falar que o Estado brasileiro agora é cristão e ponto final. A gente não tem esse poder. Mas aqui nós vemos essa interferência. Valério vai e tira, não gosta de Anás e coloca de lado, escanteio. Quem assume? Quem assume é o seu genro, Caifás. Assume. Só que Anás é uma raposa velha. Anás é esperto. Anás fica beirando ali. Então, muitas das decisões que são tomadas pelo sumo sacerdote, na verdade, são influenciadas por Anás. Mas não é só isso que acontece. Nós temos aqui a descrição dos descendentes dele. João, Alexandre, até o neto dele. A história vai dizer que Anás, ele conseguiu manter a sua família no poder durante longos períodos, até a destruição do templo em 70, depois de Cristo. A sua influência era tão grande entre os sacerdotes que somente os filhos e os netos que eram colocados como sacerdotes. Olha o tamanho do poder e da influência desse sacerdote. Corrupto, é claro. Mas qual que é a semelhança que nós vemos hoje? Nós vemos muitos pastores colocando seus filhos para assumirem as igrejas sem nenhuma capacidade, sem nenhuma qualificação, sem nenhum chamado para governarem. As igrejas se tornaram grandes empresas, que são passadas de gerações em gerações. E isso aqui eu falo a respeito de todas as igrejas. Todas presbiterianas, individuais, batistas, assembleias, as igrejas quadrangular, enfim, todas elas.
O homem, ele tem essa disposição, essa vontade de se perpetuar no poder. O homem quer dinheiro, o homem quer poder, então ele vai colocando o filho, mas não importa se o filho não tem chamado e vocação para isso, o filho tem que estar lá, porque ele tem que receber a honra, a glória, o poder, o dinheiro, a fama. Só que com o nosso Deus isso não acontece. A igreja verdadeira, ela não tem esse tipo de liderança abusiva. Não tem. Por quê? Porque o líder da igreja é Jesus. O trono já tem aquele na qual está assentado. Jesus Cristo está assentado no trono, meu irmão. A igreja não é sua, a igreja não é minha. Tanto é que eu já falei isso para vocês e falo de novo. Vocês têm a potencialidade de me tirar como pastor. Isso é bom. Porque livra vocês de um possível assédio. Então isso é bom. A igreja não é minha, meu irmão. A igreja é de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Mas não é o caso aqui. Verso de número 7. E pondo-os perante eles, os arguíram. Com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Aqui se encontra o pico, como eu disse no começo. Repare que o questionamento dos líderes aqui gera em torno da resposta que já foi dada por Pedro e João. Nós fizemos esse sinal por causa de Jesus Cristo. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades e anciãos. Perceba como que Pedro ele é educado aqui. Perceba a mudança de motivação. Sabe que se fosse eu, sabe o que eu falaria aqui? Eu possivelmente falaria: seus desgraçados, vocês mataram Jesus de Nazaré, vocês vão tudo para o quinto dos infernos. Mas não é o que Pedro diz. Eu fico assustado com isso, irmão, muito assustado. Sabe por quê? Porque eu percebo que existe algo na minha individualidade que precisa de Jesus. Quando eu li esse texto aqui, eu falei, cara, o Pedrão, antes de Cristo, antes da crucificação, antes da ressurreição, era um, depois é outro. Será que o João, quando aceitou o Cristo ressurreto, mudou a este ponto aqui? E, meus irmãos, eu confesso para vocês que eu ainda não mudei este ponto. E com lamento eu digo para vocês que eu preciso mudar muito nesse respeito. Porque aqui Pedro está tratando com os seus inimigos, aqueles que mataram o seu Senhor. Diretamente. Diretamente. E ele os trata aqui com respeito. Verso de número 8, né? Cheio do Espírito Santo, ele disse: autoridades e anciãos do povo, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este homem está curado perante vós. Pedro está cheio do Espírito Santo aqui. E Pedro cumpre a profecia de Jesus, quando Jesus diz em Mateus capítulo de número 10, versos 19 e 20, que está escrito: e quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala. É exatamente isso que Pedro está experimentando aqui. Pedro está cheio do Espírito, não tem medo de quem está fazendo os questionamentos, e ele, através do Espírito, começa a sua argumentação. Não se preocupem, é o que Jesus disse para eles. E aqui o fato acontece. Pedro não se preocupa, porque o Espírito Santo fala através dele. Os apóstolos, eles são questionados por uma bondade que fizeram. Olha só para você ver. Você já foi interrogado? Acredito que sim, por um benefício que você fez para outro. Os apóstolos foram interrogados por quê? E no nome de quem? Com que poder você curou esse coxo? Olha o questionamento dos líderes. Não deveriam ser este. Não deveriam. Eles deveriam se alegrar e em júbilo e louvor glorificar o nome de Deus pelo tamanho sinal que houve. Mas não é isso que acontece. Talvez você já passou por isso também. Às vezes você, como cristão que é, perdoou o pecado de alguém, aí chegou alguém para você e falou assim: ah, mas por que você perdoou? Você é bobo, só. Perdoa não. Ah, se fosse eu. Aposto que você já ouviu alguma coisa semelhante. Nós somos questionados
pela bondade que nós exercemos. E é exatamente isso que tem que acontecer conosco mesmo. Jesus sofreu a mesma coisa, Jesus curava enfermos, ressuscitava mortos, etc., perdoava pecados, e as pessoas questionavam, por que você está fazendo isso, Jesus? Por que você está fazendo bem? Jesus foi morto porque era bom, porque ele perdoava pecados, porque ele fazia grandes sinais e maravilhas. Você deve ser perseguido, meu irmão, não por causa dos seus pecados, não por causa dos seus erros, mas você deve ser perseguido por causa da sua bondade. Você deve ser questionado a respeito do benefício que você faz para o outro. Não o benefício que você faz para si mesmo, mas para o outro. É exatamente isso que os apóstolos estão sendo inquiridos aqui. Mas Pedro diz, olha só, nós estamos fazendo esses sinais aqui por causa de Jesus Cristo. Sabe Jesus? O Cristo, o Messias, sabe? Aquele lá de Nazaré, historicamente, ele foi chamado de Nazareno porque ele veio de lá. Mas deixa eu recapitular aqui para vocês. Esse Jesus é aquele que vocês entregaram para Pilatos. Sabe aquele Jesus? Aquele Jesus que na qual Pilatos quis soltar, mas vocês disseram, induziram o povo a dizer, solte Barrabás. Sabe esse Jesus aqui? É esse Jesus que Deus o ressuscitou dos mortos, na qual nós somos testemunhos oculares. Esse coxo está andando. É por causa do nome de Jesus Cristo, o Messias de Deus. É no nome desse, que vocês conhecem muito bem, é no nome desse que esse coxo está andando agora. Só que Pedro não para aí. Aí Pedro aperta um pouquinho. Embora ele seja educado, embora ele se retrate aos líderes de maneira educada, aqui ele não poupa as palavras. No verso número 11, ele diz, a esse Jesus, pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Meus irmãos, os membros do Sinédrio são os construtores espirituais da casa de Deus, para o qual devem escolher as pedras da construção. Esse ditado, essa figura era usada. Os mestres, eles tomavam para si essa posição de construtores, aqueles que ensinavam, aqueles que validavam as verdades bíblicas, aqueles que edificavam o povo. E o que Pedro está acusando deles aqui? Vocês que se dizem ser os construtores da casa espiritual de Deus, saibam, vocês rejeitaram a pedra fundamental, a pedra angular, Jesus Cristo. Vocês, construtores, vocês rejeitaram o Messias, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. A pedra angular, ela foi colocada, só que não sobre os fundamentos de vocês, mas sobre outro fundamento. Pedro continua dizendo, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro está fazendo uma afirmativa severa aqui. O nome de Jesus, ele revela a sua obra. O significado do nome de Jesus quer dizer, ele salvará o seu povo do pecado deles. O nome de Jesus revela o seu ofício, revela a conclusão da sua missão, a salvação. E é somente através do nome de Jesus que o coxo é curado de maneira física e salvo de maneira completa, integral, espiritual e física. Somente no nome de Jesus. Aí Pedro diz, somente nesse nome é que importa que sejamos salvos. Perceba o contraste que há aqui entre a lei e a obra de Jesus Cristo e a salvação dada pela graça. Porque os saduceus só acreditavam no Pentateuco, em primeiro lugar. Eles não acreditavam, não confiavam plenamente nos profetas, nos poetas, enfim, não acreditavam. Então eles acreditavam na lei. O que Pedro está dizendo aqui? A lei não salvará vocês. Somente através do nome de Jesus é que importa que sejamos salvos. Este é o ponto. Portanto, meu irmão, perceba que a salvação não é feita pelas obras. Existem muitas seitas por aí que falam que você deve guardar o sábado. Você pode quebrar todos os outros mandamentos, mas você tem que guardar o sábado. Existem seitas por aí que vão fazer com que você se esforce cada vez mais para alcançar a sua salvação. Teologia errada. Você não consegue alcançar pelas suas obras, pela sua santidade. Você não alcançará a salvação, meu irmão. É somente pelo nome de Jesus Cristo. Outros tentam ganhar a sua vida no trabalho.
Outros tentam ganhar a sua vida no acúmulo de riquezas. Outros tentam ganhar a sua vida na figura política. Colocam a salvação, a esperança na figura, no político A ou B. Outros tentam ganhar a sua salvação de maneira ideológica, crendo em uma filosofia ideológica, como, por exemplo, o feminismo. Não, eu só vou ser feliz mesmo, eu só vou ser salvo quando eu me tornar uma feminista. Ou um homem conservador, então vou me aderir ao Red Pill, ao movimento masculino, forte. Meu irmão, isso não vai acontecer. As ideologias, os meios não vão poder te salvar. O conservadorismo não vai te salvar. A educação não vai te salvar, meu irmão. Nada pode nos salvar a não ser Jesus Cristo, este morto e ressuscitado. Ninguém pode ocupar essa cadeira, absolutamente ninguém. Nada do que você faça possa te salvar. Nada que você faça pode te salvar, melhor dizendo. A nossa salvação só se encontra em Jesus Cristo. Jesus vai dizer em Mateus capítulo 16, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida, por amor a mim, achá-la. A única forma de você ser salvo é crendo em Jesus Cristo, e esse ressuscitado, e este vivo. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam estado com Jesus. Essa fascinação dos líderes é interessante, por quê? Porque eles esperam que aqueles que ensinam sejam homens cultos, mestres e pessoas que foram declaradas mestres, foram aprovadas. Só que quando Pedro e João começam a ensinar, eles não têm esse privilégio. Eles não tiveram estudo. Eles não foram aprovados numa bateria de exames. Eles não fizeram uma prova para se tornarem rabi. A palavra rabi quer dizer o maior. A palavra mestre está subentendida, então é o maior mestre. Mas os discípulos aqui, eles não têm essas qualificações. Mas, meu irmão, não interessa. O homem, ele não pode qualificar o servo de Deus. Não pode. Vocês vão se lembrar que a própria Escritura diz que Deus usa os loucos deste mundo para confundir os sábios. Usa aqueles que não são para confundir aqueles que acham que são alguma coisa. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Eles percebem que esses homens estiveram com Jesus por quê? Eles falam como Jesus. Eles não aprenderam. Assim como o seu mestre não teve nenhum privilégio, ele não estudou em uma escola rabínica, ele não estudou com Gamaliel, com Hilel, ele não estudou dessa maneira. Mas ele foi considerado como um mestre por causa de sua sabedoria. Ele era como se fosse um super gênio da época. E assim foi aceito como mestre. Porque ele respondia muito bem as questões. Ele ensinava como alguém que tem autoridade, não como os escribas e fariseus. A sua percepção, a sua leitura, a sua devoção era completamente diferente. Para um homem se tornar um rabi, um mestre, ele precisava entender muito bem da lei. E precisava ter discípulos. As pessoas deveriam olhar para ele e pensar, eu quero ser semelhante, eu quero aprender com esse homem. E Jesus tinha essas qualificações. Você pode ter essas qualificações. Você não tem que ter um diploma, você não tem que ter doutorado, pós-doutorado, você não tem que ser autoridade divina, você não tem que ter um diploma pendurado na sua parede dentro do seu quarto. Você não precisa disso, embora isso seja importante. Mas quem qualifica para o ministério é Deus. Quem chama obreiros para a sua seara é Deus. E deixa eu te falar uma coisa. Ele costuma escolher aqueles que não são, para confundir aqueles que são. Eu já passei por isso. Talvez você esteja passando por isso. Talvez você passará por isso. Não tem qualificação? Não estudou? Não tem diploma? Não tem como ser pastor? Não tem como ser obreiro? Não tem como ser pregador? Mas essas não são as medidas divinas. Não são. Deus escolhe pessoas iletradas para ministrarem cura, exorcismos, milagres extraordinários, sem ter um diploma. Ele escolhe pecadores, ele escolhe pescadores.
Ele escolhe pessoas de todas as etnias, raças, tribos, cores, línguas. Ele escolhe quem ele quer. E na maioria das vezes é para envergonhar aqueles que acham que são alguma coisa. Verso de número 14. Vendo com eles o homem que fora curado, não tinham que dizer nada ao contrário. Ou seja, a prova que eles levaram era irrefutável. O coxo estava ali. E aquele coxo tinha 40 anos que mendigava. O coxo está ali. A prova é irrefutável. Aí eles mandam, todo mundo sai do sinédrio. Fica só lá a raça de víbora. Começam a falar, e agora, o que a gente vai fazer? A prova está ali, inquestionavelmente. O que a gente vai fazer agora? Esse questionamento deles pressupõe uma falta de atividade extrema diante do fato de que eles não conseguiriam inverter. O coxo está ali. E agora, o que a gente vai fazer? Qual que é a conclusão? Olha, a gente não pode bater. A prova está ali. A gente não pode matar. A gente não pode fazer absolutamente nada. Vamos fazer o seguinte, vamos admoestar esses homens para que eles não ensinem mais no nome de Jesus. Vamos fazer isso. Aí eles chamam Pedro e João. Olha só, irmãos. Irmãos nada, né? Olha só. Vocês não vão ensinar mais a respeito desse nome. Vocês não vão ensinar, vocês não vão curar mais a respeito desse nome. Aí Pedro se levanta mais uma vez e diz: veja se isso é justo diante dos olhos de vocês. Nós vamos obedecer mais a Deus ou a vocês, homens? Nós não podemos negar aquilo que nós temos visto e ouvido. Qual que é o ponto aqui, meus irmãos? Pedro está anunciando que somente no nome de Jesus há salvação. O que esses líderes estão fazendo? Rejeitando o nome de Jesus. Perceba a dureza do coração desses homens. Então eles dizem, pare de ensinar e curar a respeito desse nome. Por esse nome, pelo nome de Jesus. Pare de fazer isso. Perceba a dureza do coração dos homens. Só que o que os apóstolos dizem? Nós não podemos parar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Meus irmãos, você tem responsabilidade. Se você é um crente salvo em Jesus Cristo, esse Jesus que morreu e ressuscitou, você tem responsabilidade. O crente responsável não é aquele que frequenta a igreja. O crente responsável é aquele que é igreja. O crente responsável é aquele que é o construtor, é aquele que ensina a verdade. É aquele que ensina para a edificação do reino de Deus. Não é aquele que ensina para a sua própria edificação e para a edificação do seu próprio reino. Nós não podemos rejeitar a pedra angular. Nós não podemos ser como esses líderes aqui, que rejeitaram Jesus e continuaram a rejeitar mesmo diante de mais sinais. Os apóstolos estão confirmando, continuando a fazer os mesmos sinais que Jesus fazia. A mesma coisa. Jesus levantou coxo? Levantou. O que os apóstolos estão fazendo? Levantando também. Nós vamos ver no decorrer do livro de Atos que os apóstolos fizeram os mesmos sinais. Ressuscitou morto, expulsou demônio, etc, etc. Eles fizeram os mesmos sinais. E esses homens, com o coração duro e fechado, negaram Jesus. Nós não podemos ser esse tipo de construtor. Nós não podemos negar o fundamento, a pedra fundamental, Jesus Cristo e esse ressuscitado. Nós não podemos ser esse tipo de servo. Muito pelo contrário, meu irmão. Você tem responsabilidade. Pedro diz, eu não posso deixar de falar do que eu tenho visto e ouvido. Você tem deixado de falar do que você tem visto, irmão? Do que você tem ouvido? Você tem se calado? Você tem rejeitado a pedra angular? Porque quando você deixa de falar e de ouvir, você rejeita Jesus. Quando você deixa de falar daquilo que Deus fez na sua vida, através da sua vida, você tem rejeitado a pedra angular. Só que esse é o fundamento. E se você não edificar sobre essa pedra esmagará você. Essa pedra ela foi cortada não por mãos humanas e foi lançada. E ela vai esmiuçar todos aqueles
que não adorarem a Jesus Cristo. Ele é a pedra fundamental. Então está aqui uma advertência, meu irmão. Não se cale. Se você tem vivido o seu cristianismo calado, meu irmão, é uma hora boa para você acordar. Porque é isso que Deus está falando com você. Acorda. Fala do que você viu, experimentou, viveu. Fale de Jesus, de sua ressurreição, de seu perdão a todos aqueles que têm ouvidos. Paulo vai dizer, em 2 Timóteo, capítulo de número 4, verso de número 2, pregue a palavra, esteja preparado, a tempo e fora de tempo. Corrija, repreenda, encoraje com toda paciência e ensino. Meu irmão, não abandone a responsabilidade de ser testemunha de Jesus Cristo e esse ressuscitado. Não se engane e não deixe o seu coração ser enganado pela cobiça desse mundo. Não deixe. Jesus Cristo vive e reina para todos sempre. Amém? Fique de pé. Vamos orar e depois eu vou dar alguns avisos e a gente ora de novo, encerrando. Senhor meu Deus, nos conceda, ó Deus, a graça de sermos perseguidos pela bondade que fizemos mediante o Teu poder, mediante a ação do Teu Espírito em nós. Nos enche do Teu Espírito Santo, ó Deus, para que nós possamos, ó Deus, fazer mais obras de amor para o próximo. Nos ajude, ó Deus, a perseverar no meio das perseguições. Nos ajude, ó Deus, a perseverar nos meios de intempéries, ó Deus, que nós atravessamos. As perseguições, as calúnias, as mentiras, os falsos testemunhos. Nos ajude, ó Deus, a permanecer de pé no meio disso tudo. Mesmo no meio de perseguições políticas, que o Senhor possa ser um refúgio bem presente na hora dessa angústia. Nos faça perseverar. Nos renove, ó Deus, a motivação. Nos incline a ter uma motivação correta, Deus, para servir ao Senhor em nome de Jesus Cristo. E que o Senhor possa nos fazer, ó Deus, ser audaciosos na pregação da Tua palavra, como Pedro foi. Nos ajude, ó Deus, a falar da realidade da ressurreição, do perdão que há, da salvação que só se encontra no nome de Jesus Cristo. Nos ajude para a glória do Teu santo e bondoso nome, em nome de Jesus. Nos ajude, ó Deus, a viver um cristianismo inteiro. Nós não queremos, ó Deus, ser membros de uma igreja e viver sem ser igreja. Nós não queremos viver frequentando uma igreja e não, Deus, sendo servos do Senhor a partir dela. Portanto, tenha misericórdia de nós e nos ajude, nos capacite em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos,